Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá prosseguindo esses estudos nossos de introdução à quântica. Agora nós estamos falando de mecânica quântica em 3D. Eu sou o Léo e vamos prosseguir aqui. Eu vou prosseguir do mesmo jeito que eu sempre prossigo ou sempre inicio os vídeos, né? Falar dos postulados. Então a gente está trabalhando com esses postulados aqui da mecânica quântica, que é muito similar ao que o Cohen trabalha. Qual que é a sequência dele? Então a sequência dele é: toda informação do sistema está contida na função de onda ou no vetor de estado, mas aqui a gente já vai falar só de função de onda. Então toda informação do sistema está contida na função de onda, onde aqui eu já substituí por coordenadas em 3 dimensões. Mas a ideia é a mesma para uma dimensão. A teoria vale a mesma coisa, né, para uma dimensão em 3 dimensões. Observáveis são dados por operadores hermitianos, aqui está a equação de alto valor desse camarada. Os possíveis resultados de uma observação são dados pelos autovalores desse operador hermitiano A, por exemplo, aqui nesse caso. Então, esse operador hermitiano aqui, ele tem essa equação de alto valor, AN é um alto valor, φn é um alto vetor, uma autofunção. Os possíveis resultados de uma certa observação são dados pelos autovalores desse observável. E qual que é a probabilidade da gente encontrar uma função numa certa região do espaço? Então, a probabilidade de encontrar uma partícula quântica numa região do espaço aqui, por exemplo, entre tal e d mais d tal, onde tal aqui é um volume, um elemento de volume, é dado por esse camarada aqui, certo? Então, se eu quiser encontrar a probabilidade de achar uma partícula quântica numa certa região do espaço, eu tenho que integrar nessa região do espaço, onde aqui a gente já está falando em espaço em 3 dimensões, então tomem cuidado com isso. A equação de Schrödinger, ela me dá a evolução dessa função de onda, onde esse H chapéu aqui é o operador hamiltoniano, que me dá a energia total do sistema. E se eu efetuar de fato uma medida no meu sistema e obtiver, por exemplo, esse alto valor AN, que é associado a φn, a minha função de onda ela colapsa, ela reduz de psi para esse φn, que é associado a esse AN. Então esses aqui são os postulados que a gente está trabalhando. E o que a gente estava fazendo até então? A gente está falando o seguinte, tá? O que a gente quer é estudar a equação de Schrödinger. Então, essa aqui é a equação de Schrödinger. Eu estou assumindo aqui que o potencial depende só das coordenadas espaciais. E aí, se o potencial depende só das coordenadas espaciais, eu posso realizar uma separação de variáveis por tempo aqui e eu obtenho os estados estacionários. Então, obtendo aqui os estados estacionários, resta uma coisa para a gente descobrir. A gente tem que saber quem que é esse psizinho n. Esse psizinho n é quem? É a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. A sequência é a mesma do que a gente fez para uma dimensão. Até que, daqui a pouco, a gente vai começar a mudar, porque como a gente está em 3 dimensões, a gente tem que estudar isso para cada coordenada espacial. Então aqui a gente tem a equação de Schrödinger independente do tempo. Se a gente soluciona essa equação de Schrödinger independente do tempo, a gente tem esse psizinho n. Tendo esse psizinho n, a gente tem os estados estacionários. Com os estados estacionários, a gente pode construir uma solução geral para a minha equação de Schrödinger. Então a ideia é essa, certo? Então vamos lá, com calma. Então, dado que o que a gente quer é solucionar a equação de Schrödinger independente do tempo, que é esse camarada. Agora a gente tem que assumir alguma coisa desse potencial. Vamos assumir que esse potencial é um potencial radial, ele depende só de R. Estou assumindo que o potencial depende só de R. Se o potencial depende só de R, a gente consegue fazer mais uma separação de variáveis, ou seja, eu vou falar que aquele psizinho n lá, que é o que eu chamei só de psi, que aquele psi, que ele depende de R, θ e φ, ele é um produto de 2 funções, uma função que depende só de R e uma função que depende de θ e φ, certo? Então eu vou fazer mais uma separação de variáveis. Quando a gente faz essa separação de variáveis, a constante de separação a gente vai chamar de L mais 1, onde esse L é um inteiro. O motivo desse L ser inteiro, quando a gente for estudar momento angular, isso vai ficar muito claro. Por enquanto, vamos assumir algumas coisas com relação a essa parte angular. Peço desculpa com relação a isso, mas quando a gente for estudar momento angular, eu vou fazer vídeos mais para frente sobre isso, a gente vai ver por que esse L tem que ser inteiro. E na verdade esse L pode ser inteiro ou semi-inteiro. Pode ser meio, 3 meios e assim por diante. Mas vamos deixar esse L aqui só sendo inteiro, então ele vale 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos ver o que a gente pode interpretar com relação a isso. Então esse Lzinho a gente vai estar assumindo que ele é um inteiro. E mais do que isso, a solução dessa equação diferencial parcial aqui para θ e φ, ela já é conhecida. Eu vou deixar para quem tiver duvidando, para quem tiver mais um interesse mais técnico, matemático nessa solução, pesquisa aí, equação diferencial para os harmônicos esféricos. Eu vou deixar linkado também na descrição alguns sites que já têm essa solução aqui bem construída, mas
a solução, esse y que é a solução dessa equação diferencial que eu estou mostrando com o mouse aqui, esse y ele é conhecido, ele é chamado de harmônicos esféricos. Ele é esse camarada aqui, onde esse PL e M são os polinômios de Legendre associados. Mas esse y, L e M, esses harmônicos esféricos são funções muito estudadas já em matemática e física e são soluções dessa equação diferencial. Por enquanto a gente vai só aceitar. Aceitar o quê? Infelizmente a gente está tendo que agir dessa forma, mas a gente vai aceitar o quê? A gente vai aceitar que as soluções dessa equação para θ e φ são os harmônicos esféricos. Então essa parte aqui do meu psizinho eu já tenho. Esse y aqui são os harmônicos esféricos. Ponto final. É isso que a gente está querendo saber. Esses caras seguem regras de ortonormalidade e assim por diante. Mas as soluções da parte angular são os harmônicos esféricos para um potencial que depende só de R. Isso a gente vai, por enquanto a gente vai aceitar. Eu vou deixar linkado alguns sites que dá para pesquisar essa parte dos harmônicos esféricos bem visto. Beleza? Então resta pra gente o quê? Resta pra gente achar quem que é esse Rzão, quem que é essa função Rzão de Rzinho aqui. Então resta esse camarada. A gente estudou isso no outro vídeo, a gente estudou essa parte radial no outro vídeo e a gente chegou nessa equação aqui, que é uma equação para Uzinho, sendo que esse Uzinho é Rzinho vezes Rzão. Então se eu solucionar essa equação para Uzinho, em princípio eu tenho quem que é Rzão, porque basta eu dividir por Rzinho eu tenho quem que é Rzão, certo? Então vamos lá. A gente chegou nessa equação, que é uma equação diferencial ordinária para Uzinho, e ela tem essa cara aqui. Essa equação aqui ela é muito similar à equação Schrödinger, não é uma equação Schrödinger, mas ela é muito similar, por quê? Porque ela tem uma parte aqui que aparenta ser aquela parte cinética, ela tem aqui uma parte de um potencial efetivo e ela tem aqui a energia aqui do lado de cá. Então ela é muito similar à equação Schrödinger. Esse potencial efetivo aqui, ele lembra muito os potenciais que a gente estudou lá em mecânica clássica, sendo que esse termo aqui é o termo que a gente chama até de termo centrífugo, que ele tende a jogar a partícula para fora. Só que para a gente prosseguir o estudo nosso dessa equação aqui, a gente tem que dizer quem que é esse potencial. Para dizer quem que é esse potencial, a gente tem que falar qual que é o sistema que a gente está trabalhando. Essencialmente é isso que a gente tem que fazer. Certo? Então, nossa tarefa aqui é estudar essa equação verde. Lembrando que o Zinho é igual a Rzinho vezes Rzão. Então, encontrando o Zinho, eu tenho quem que é Rzão. Tendo Rzão, eu sei quem que é Psi. Por quê? Porque Y são justamente os harmônicos esféricos. Beleza? Então, agora a gente vai ter que especificar quem que é esse V. O modelo que a gente vai trabalhar aqui é só o átomo de hidrogênio. É isso que a gente vai trabalhar para esses vídeos. O modelo de átomo de hidrogênio que eu estou desenhado aqui, isso não é real. É só para a gente tentar entender o que a gente vai trabalhar. Por que a gente vai trabalhar com o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que existe? O átomo de hidrogênio é o quê? Um próton com um elétron orbitando ao redor dele. Esse orbitando não é a órbita newtoniana e nem a órbita de Bohr. Se vocês lembrarem daquela simulação que eu fiz no primeiro vídeo, tem a ver com aquelas nuvens branquinhas que tem naquele vídeo. Aquelas nuvens, na verdade, são as nuvens de probabilidade de onde o elétron pode estar. Só que o modelo é esse, o modelo é um próton com elétron orbitando ao redor dele. A gente vai desprezar efeitos gravitacionais, porque eles são muito menores que o potencial que a gente vai trabalhar. Então a gente vai desprezar, isso aqui eu estou falando para essa sequência que a gente vai fazer. A gente vai desprezar a atração gravitacional entre o próton e o elétron. Eu vou assumir que o próton ele tem uma massa muito maior do que o elétron, de modo que o próton vai ficar parado, o elétron vai orbitar em volta dele. Se alguém quiser ser um pouco mais rigoroso ou rigorosa, a pessoa pode chegar e fazer, por exemplo, análise com massa reduzida. E aí você faz uma mudança de variáveis e vocês vão chegar em coisas bem parecidas, com algumas correções que de fato são até experimentalmente acessíveis. Mas o que eu vou assumir aqui? 1. Efeitos gravitacionais eu vou desprezar. 2. O próton está parado e o elétron está orbitando ao redor dele. Beleza? É isso que a gente vai assumir. E uma outra coisa é o seguinte, que a atração do próton com o elétron é a atração relacionada à força elétrica. Então o potencial que a gente vai estudar é qual? É o potencial elétrico. É a energia potencial elétrica. Essa é a energia que a gente vai substituir nesse camarada, nesse V de R aqui. Então vai ser energia potencial elétrica que a gente vai substituir naquela equação para a gente resolver. Aqui eu fiz uma representação em 3D desse potencial elétrico. Isso aqui não tem nada a ver com buraco negro. Isso aqui é só uma representação em 3D desse potencial entre o próton e o elétron. E aqui também uma curva desse potencial em função de R. Então esse potencial vocês estão vendo que ele tende a menos infinito quando R é pequeno e ele tende a zero quando R é grande.
E mais do que isso, esse potencial, a gente pode identificar aqui dois tipos de estados para o elétron. O elétron ele pode estar espalhado, por exemplo, quando o hidrogênio está ionizado, então o elétron ele pode estar espalhado ou ele pode estar ligado ao potencial. Nesses vídeos a gente só vai estudar estados ligados para o átomo de hidrogênio, é isso que a gente vai estudar, beleza? Então a gente só vai estudar energias menores que zero, é isso que a gente está fazendo. Tranquilo? Tá anotado isso aí tudo? Então vamos seguir, que agora vocês pegam aí o lápis, caneta, borracha, papel, vocês vão ter que anotar umas coisinhas aqui. Então vamos seguir aqui, ó. Não assusta não, já coloquei aqui, ó. Tô colocando uns memes aqui para vocês não assustarem tanto. Agora eu vou colocar até o Serginho Malandro aqui. Mas olha só, o potencial que a gente vai estudar então é esse camarada aqui, energia potencial elétrica. Menos 1 sobre 4πε0 é 2 por R. É 2 porque é a carga do próton, a carga do elétron, e 1 sobre R, que é a dependência radial desse tipo de potencial. Isso aqui é uma análise de força central, certo? O que a gente está estudando aqui é força central para o átomo de hidrogênio, assumindo que o próton está parado e a atração é puramente atração elétrica entre esses camaradas. Eu estou repetindo aqui várias coisas para vocês não esquecerem. Então o que a gente quer encontrar é esse psizinho, que é a multiplicação de Rzão vezes Y. E esse Y são os harmônicos esféricos, que dependem desses dois índices, L e M. Esse L aqui pra gente é um número inteiro. Esse M daqui a pouco também eu vou explicar quais os valores que ele pode assumir, mas por enquanto vamos colocar aqui, ó, que esse Y ele depende de L e M. E a equação que a gente tem que resolver é essa equação verde aqui, onde eu já substituí o V de R, eu já substituí por esse potencial que a gente está querendo estudar aqui. Então, esse camarada aqui que a gente quer estudar, a gente quer estudar essa equação, certo? Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa equação toda por E. Eu dividi essa equação toda aqui por E, certo? Então, quando eu divido essa equação toda aqui por E, nesse lado aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos h cortado ao quadrado por 2me. Eu vou chamar esse camarada aqui de K, eu vou chamar esse K de raiz de menos 2me por h cortado. E esse cara aqui é positivo. Por que esse cara aqui é positivo? Porque a energia é negativa. Então, esse K aqui está definido dessa forma. Então, ficou o quê? Ficou 1 sobre K ao quadrado, d2u dr2. Eu vou passar tudo aqui para o lado direito, eu vou ter esse camarada aqui, ó. Como eu dividi todo mundo por E, então aqui vai ficar 1 vezes U, né? Tá aqui, ó, 1 vezes U. E aí eu só estou reescrevendo essa equação aqui. Beleza? É só isso que eu fiz. Então, eu dividi todo mundo por E, a gente chegou nessa equação aqui, ó. Vocês vão ver que aqui tem 1 sobre K2, o K2 tem um menuzinho aqui, que está um menuzinho, certo? Como esse E aqui está multiplicando por U, tá aqui, ó, 1 vezes E. Agora, esse menos aqui apareceu por quê? Porque eu tenho um K ao quadrado aqui, ó. K ao quadrado sempre vai carregar um menuzinho. E a mesma coisa do lado de cá, tá certo? Então, pronto, eu vou ter essa equação aqui. Então, dessa equação aqui que a gente tinha que resolver, que era a equação verde, a gente caiu nessa equação cor-de-rosa aqui, ó. Então, a gente tem essa equação cor-de-rosa para resolver. Nossa tarefa vai ser essa. Muita calma que a gente ainda vai fazer mais uma mudança de variáveis. Então vamos lá. Fazendo mais uma mudança de variáveis. Então a gente tem essa equação cor-de-rosa aqui. É a mesma equação, só copiei ela aqui de volta. Só que a gente vai fazer outra mudança de variáveis. Eu vou chamar aqui de ρ é igual a KR. K é uma constante. K é uma constante. K vale quanto? Está escrito aqui, ó. Agora eu vou colocar sempre aqui em cima, eu vou colocar essas mudanças nossas. Esse título aqui só vai ficar grandão. Só vai ficar aumentando o tempo inteiro. Olha só. Eu tenho aqui que K é igual a esse camarada aqui, é uma constante, ó. 2 é constante, M é constante, H cortado é constante, isso é tudo constante. Então, se eu fizer R tender a zero, é a mesma coisa de ρ tender a zero. Se eu fizer R tender a infinito, é a mesma coisa de ρ tender a infinito. Então, vamos lembrando isso aqui. Mas eu vou fazer essa mudança de variáveis. E vou definir esse camarada aqui, ó. Esse ρ0 é ME quadrado por esse camarada, é só para é esse camarada aqui dentro, aqui, ó. Então, ρ0 é esse camarada aqui, ó. É tudo constante aqui dentro, vou chamar ele de ρ0. Então, essa equação rosa aqui, ela se tornou essa equação azul aqui, ó. Não se assustem. Então, a nossa função aqui agora vai ser resolver essa equação azul. Por quê? Porque resolvendo essa equação azul, eu vou ter uma função de U em função de ρ. Tendo U em função de ρ, eu tenho Rzão. Tendo Rzão, eu tenho psi. Tendo psi, eu tenho as soluções estacionárias. É isso que a gente quer. Então, nossa tarefa aqui agora vai ser resolver essa equação azul. Isso que a gente quer. Tá compreendido? Tá compreendido? Então, olha só. Anotem essa equação aqui que a gente vai trabalhar ela bastante. Certo? Então, qual que era a ideia minha aqui nesse vídeo aqui agora? Falar o modelo do átomo de hidrogênio que a gente quer trabalhar. A gente vai trabalhar a parte radial da equação de Schrödinger para este modelo de átomo de hidrogênio.
E aí a gente vai tentar encontrar quais são as soluções de U em função de ρ. Sabendo a solução de U em função de ρ, a gente vai ter a solução pré-risão. Sabendo a solução pré-risão, a gente vai ter a solução para psi. Tendo a solução para psi, a gente tem os estados estacionários. Essa que é a ideia. Então lembre-se dessa equaçãozinha aqui. Lembre-se dessa equaçãozinha aqui. Beleza? Por enquanto é assim. Eu vou voltar em breve com outro vídeo para a gente estudar um pouco mais essa equação azul. Um grande abraço, falou, tchau!